Minha diretoria, hoje eu não quero polêmica, hoje eu tô tranquilo, vou falar da ditadura, mentira. Esse é só o ponto inicial do assunto aqui. Por quê? Porque essa semana, entra aí no corte do Rica aí na descrição aqui e se inscreve no canal lá. Eu sempre esqueço de falar essa porra. Tem grupo no Telegram aqui também, tá? Entra lá para receber as notificações. Mas enfim, dito isso, vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque nessa semana fez lá o aniversário de 57 anos lá do negócio militar, caralho, acho que foi 31 de março, né? E aí, né, cara, aquela porra que você ficou olhando online, porra, gente a favor, gente contra, né, tal, assim, antigamente mal se falava nisso, agora, pô, virou um negócio polarizado pra caralho e tal. E aí as pessoas querem falar quem é de extrema direita ou quem é a favor disso, parabeniza, quem é da esquerda ou que odeia isso vai lá e faz um puta discurso e tal. Enfim. Eu não tenho, aliás eu quero dizer isso aqui antes, primeiro eu quero mandar um abraço pro meu amigo Caio Coppola, que foi vítima aí do Felipe Neto e do Glyn, né? Glyn, sei lá, que é aquele jornalista lá esquisito que fala engraçado. Os dois de índole muito duvidosa, né? Deturparam uma fala do Caio Coppola para tentar desmerecer ou desqualificar. Prestem muita atenção numa coisa que está acontecendo exaustivamente, tá? Que faz a gente até querer desistir, às vezes, porque realmente é pesado. Quando você não consegue conversar com outra pessoa, quando você não consegue argumentar contra outra pessoa, ou quando você percebe uma difícil possibilidade de você ter razão em cima daquela pessoa, você desqualifica a pessoa. Você não consegue discutir o argumento, você desqualifica a pessoa. Então, eu, por exemplo, o que fizeram com o Caio Coppola foi exatamente isso. Ele não disse que mais gente morre engasgada do que de Covid, ele não disse isso. Deturparam o vídeo dele, editaram o vídeo dele e colocaram assim, muito covardemente. O Felipe Neto sabe da influência que ele tem, o Glyn se diz jornalista, deveria ter um pouco mais de responsabilidade com as coisas que ele faz, embora ele já seja uma figura bem controversa por aceitar qualquer tipo de crime, desde que o que interessa chegue nas mãos dele, né? Como foi o vazamento lá dos hackers e tal. Mas, citando como exemplo isso, por quê? Porque é muito perigoso você falar nesse assunto hoje em dia e alguém tentar fazer uma sacanagem contigo, né? Eu, por exemplo, ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui falando que eu discordava de qualquer relação homofóbica com o Richarlison, de qualquer questão de orientação sexual dele, e que eu faria uma análise em cima do futebol do Richarlison, e que eu não faria nada relacionado à sexualidade, que eu acho isso errado e tal. Eu defendi o cara. Aí eu entro nas redes sociais e eu tô sendo chamado de homofóbico. Só que uma mentira, velho, contada 50 vezes, minha bateria vive acabando aqui, uma mentira contada 50 vezes, ela vai virando verdade. Né? E aí as pessoas já não se preocupam mais em saber o que é verdade e o que não é. Então, assim, já me foi dado o rótulo de que eu sou um cara que discuto política. Isso é de uma ignorância que não tem tamanho, porque qualquer pessoa que comentar o caso de estupro do Robinho não está discutindo futebol. Né? Uma pessoa que comenta o assassinato envolvendo o goleiro Bruno não está discutindo o Flamengo. Né? Vamos ser razoável. Então, assim, eu nunca discuti centrão, pacote econômico, mudança de ministério. Nunca discuti nada disso. Zero. Nunca. Nem no Lula, nem na Dilma. Ninguém. Por quê? Porque eu não sei, eu não discuto. A minha discussão é comportamental e moral. Essa é outra parada. Eu discuti, não voto no ladrão, isso aqui não é certo, isso aqui é incoerente, isso aqui as pessoas estão falando de um jeito e estão fazendo de outro. Isso é outra parada. Agora, discutir política, nunca fiz isso. Então esse rótulo que me é dado é injusto, rótulo de bolsonarista, muito absurdo, muito injusto, porque eu faço críticas ao Bolsonaro, desculpa por não chamá-lo de genocida e fascista, uma questão de educação, eu não acho que é o caso e não vou chamar. Então, enfim, os rótulos vão virando verdade, né? Então, para muita gente hoje de manhã, por exemplo, eu acordei homofóbico tendo ontem defendido que essa relação não tinha que ser feita, que o cara ser gay ou não é problema dele. E aí você acorda com um rótulo de homofóbico simplesmente porque você acha que nos 99 maiores jogadores da história ele não tinha futebol para estar ali. Simplesmente por causa disso. E esse é o Brasil que a gente vive. Então, provavelmente daqui 5 anos, alguém que leu essa discussão no Twitter hoje, quando alguém fala Rica Perrone, ele fala, sei quem é um homofóbico. É isso que acontece. É dessa maneira que esses caras jogam. E esse jogo é muito sujo e muito escroto. Então, para falar dessa questão da ditadura militar, eu não vou entrar de novo na ditadura militar e o que eu acho. Que fique muito claro, tá? Eu estou dizendo em relação à cobrança de que os clubes falem sobre a ditadura militar, ou sobre democracia, ou sobre isso, ou sobre aquilo. Ok? Esse é um ponto. Existem cobranças. Essa semana eu li na Globo.com um blogueiro aí falando que, porque a gente tem que aprender com a Argentina e fazer, os clubes não falavam nada, Querido, ainda bem que você não é diretor de marketing de nenhum clube, né, cara? Porque se você fosse, ia afundar a porra do clube. Porque o clube não tem que falar nada, né? Esse é um assunto político, esse é um assunto que envolve interpretações, que envolvem versões, que envolvem pessoas a favor e pessoas contra, pessoas que gostam e pessoas que não gostam, e, portanto, o clube não pode ter uma opinião sobre isso. Primeiro, porque, como eu já disse, o clube não tem opinião, né? Ele muda
conforme o vento, de 3 em 3 anos. Então você não pode bancar uma opinião hoje, vou fazer, por exemplo, o ridículo que o meu São Paulo fez, assinando um documento na Copa União, sendo um dos criadores da Copa União, fazendo um documento público, atestando o título do Flamengo, e 20 anos depois o mesmo presidente Juvenal Juventus que assinou a porra da carta vai lá falar, não tem 87, taça de bolinha minha. Não pode fazer isso. Isso é cafajestagem, né? A gente não precisa disso. Então, os clubes de futebol não podem se posicionar simplesmente porque eles não sabem como é que eles vão pensar amanhã, porque o clube não pensa. A partir do momento que você tem uma divisão entre a sua torcida, que seja mínima, você já não pode se manifestar. Então, assim, você não pode, como presidente de clube, ou como marketing, como uma puta que eu parei, você não pode chegar lá e falar assim, nós somos contra o aborto. Ei, calma aí, irmão. Você representa a sua torcida. Se 10% da sua torcida for a favor do aborto, você não pode falar isso. Quem é você para ser contra? Você não é da tua laia mesmo, isso não te interessa isso. Né? Então, existem algumas identificações históricas, por exemplo, o Corinthians, por causa da democracia corintiana. Gente, tem uma série de pessoas, corintianos, que são radicais de direita, ou são corintianos que acham que a ditadura militar é ótima, que tinha que voltar, que não houve uma ditadura, que foi um regime. É uma interpretação. Você não pode se posicionar pelo Corinthians por causa disso, porque o Casagrande um dia juntou com o Sócrates, botaram a mão para cima e resolveram fazer uma baderna lá dentro chamada democracia. Entendeu? Você não pode se posicionar eternamente por causa disso. Né? Então o clube ele pode defender um período da democracia corintiana, interna, exaltar, mas isso não tem a ver com você ir pro lado político e ficar tomando partido. Ainda mais no momento que o país está dividido e que parte da sua torcida pensa diferente. Você está desrespeitando esses torcedores. Sua representação não é aquilo que você acha, porque, repito, o clube não acha nada. Você representa o que os seus torcedores acham, porque você existe por causa deles. Se eles sumirem, você desaparece amanhã. Você não é nenhum clube no Brasil, por exemplo, o Barcelona. O Barcelona, se os seus, 500 mil torcedores desaparecerem, ele continua vendendo camisa para fãs no mundo inteiro, no Japão, etc, e continua vivo. Aliás, não faz nem diferença para os torcedores que ele tem na Espanha. Os clubes daqui vivem da paixão dos torcedores locais. Então você não pode desrespeitar e ignorar que uma parte deles pense diferente. Né? Você pode ir lá brigar contra o racismo, porque todo mundo acredita nisso, isso é uma regra. Agora, entrar em questões políticas, sejam elas claras para um lado ou não, eu acho que os clubes estão perfeitos em não fazer. Porque isso pode se tratar na cabeça, especialmente da imprensa, numa briga por democracia, meramente por democracia. Não é o caso. Essa é uma briga por uma interpretação do que houve. Né? Tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra. Há documentários dos dois lados, existem versões dos dois lados. Se você não tiver preguiça de procurar, você vai ouvir os dois e vai ficar confuso. Você vai falar, pô, mas quem que tá falando a verdade aqui? Porque foda, né? Tem gente aqui falando que foi uma coisa maneira pra caralho, outro falando que é uma tragédia, outro falando que era ditadura, outro falando que era só um regime com algumas restrições. E você fica ali naquela confusão, você fala, tá, eu tendo, por ser um cara que fala pra caralho e ser jornalista, a preferir que isso não aconteça. Mas aí eu pego, de repente, alguém da minha família que viveu a época e fala, olha, então, era muito melhor. Eu tenho que respeitar. Então eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, em nome da família Perrone, eu quero dizer que não posso, irmão, porque tem gente da minha família que não acha. Então, como você, como clube, você não pode a partir do momento que tem gente que pensa o contrário em nome da sua torcida. Né? Então você não tem que se posicionar politicamente. Esse é o correto a se fazer, é o razoável, é o mais inteligente. Em relação à questão da democracia, que é o que todo mundo devia colocar sobre a democracia. Ao colocar a democracia no aniversário dessa questão militar, você está evidentemente fazendo um contraponto ao que aconteceu e, portanto, está se posicionando. Né? Não é você colocar que é a favor da democracia em janeiro. Ninguém vai falar nada, tá tudo certo. Né? Todo mundo acha que é a favor da democracia. Mas quando você coloca nessa semana, você está se contrapondo a um outro lado, e eu acho que não é papel do clube fazer isso. Algumas outras breves constatações. Primeiro, há uma comparação com a Argentina, que a Argentina teve uma ditadura militar onde morreram 30 mil pessoas. É absolutamente desproporcional ao que a gente está falando aqui. Né? Lá não é uma interpretação. Lá aconteceu de forma muito mais forte, muito mais escrota e tal, e declarada, e por isso há uma coisa quase que nacional contrária. Então os clubes lá costumam se manifestar, até porque o argentino é muito mais engajado politicamente e etc. Mas eles têm essa liberdade porque é quase uma unanimidade na Argentina que esse período foi ruim. Isso não é o caso do Brasil, então a gente não pode fazer dessa mesma forma. Quando a imprensa quer impor que essa é a maneira certa de se pensar e se analisar e que foi desse jeito e acabou, ela está indo contra a democracia que ela prega. Então ela não concorda com a própria democracia. Se existe alguém que não é muito democrático no Brasil, são exatamente as pessoas que ficam pedindo para que você tenha que dizer algo. Você não é democrático. Né? Quando você vai lá e faz, olha só, os clubes deveriam falar isso, não, você não está sendo muito democrático. Né? Porque você não está respeitando o clube e falar, não quero me meter nisso. A democracia é a opinião dele, ele não quer se meter nisso. E talvez se ele fizer um post dizendo que você está errado e que aquele foi um bom período. Você imagina se um clube de futebol, olha como você não é democrático. Você que eu estou dizendo, vocês jornalistas, principalmente meus colegas. Olha como vocês não são a favor da democracia, vocês são a favor da verdade absoluta de vocês.
vocês não se manifestam contrários às mentiras propagadas contra as pessoas que não são de esquerda. Por exemplo, eu fui vítima aqui nas últimas 2 semanas de uma série de fake news na internet, né, 3 ou 4, coisas que eu não disse, vocês viram que eu não falei, e vocês não estão defendendo nada disso, porque não é do interesse de vocês. Por quê? Porque a minha opinião não bate com a de vocês. Então não é democracia pela democracia, é democracia para vocês terem razão. Então se um clube de futebol vai na internet e faz assim, olha, nós gostaríamos de parabenizar os militares, puta que eu pariu! Eu corto o meu fora. Que vocês vão chegar na televisão e falar, democracia, o clube tem direito ao caralho. Então vocês não são a favor da democracia, vocês são a favor do que feche contigo. É outra parada. Né? Democracia é você poder, inclusive, não falar. Né? Você não opinar ou não ter a mesma opinião que você. Portanto, vocês não são tão democratas assim. Né? Atrelar as coisas a mortos não me parece muito justo, na medida em que você tem... Porra, na Argentina morreram 30 mil pessoas, no Brasil morreram 400 pessoas com o regime militar e tal, não sei o que lá, e você fala, realmente, pô, que loucura, né? E aí no dia seguinte é a mesma pessoa que tá botando uma foto de um governante com o presidente da Venezuela, falando em democracia, e que tem 4 milhões de pessoas passando fome. Como é que você faz a tua contagem de vítimas? Né? Fica uma coisa meio... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter a opinião que você quiser, mas a partir do momento que ela é dividida, que você pode achar uma coisa e outra, e isso é democracia, você não pode obrigar ninguém a falar nada e você não pode esperar que uma instituição que representa as duas coisas através da sua torcida tome um posicionamento. Então sejam um pouco mais democráticos e permitam que os clubes de futebol não se metam onde eles não têm que se meter, porque não é problema deles. Tá? Eles não têm que se meter. Esse é um problema que as pessoas envolvidas nisso podem opinar. Individualmente, o presidente do clube pode dar a opinião dele, jogador e tal, mas o clube institucionalmente não tem que tomar partido a partir do momento em que sua torcida tem pensamentos que não são homogêneos. Existem pessoas que não pensam assim e essa é a lógica, ok? Então, é isso. Baixa o futebol aí, tá? Primeiro link da descrição aqui, você vai saber tudo sobre futebol e não sobre ditadura militar ou sobre política. Valeu?